Boa noite, pessoal. Estamos muito felizes de trazer esse tema. Eu e a Márcia conversamos, o Rogério, e a gente gostaria de explicar sobre esses centros de força, os chakras, e a gente resolveu dividir em duas etapas. A primeira, nós vamos falar o que são os chakras, o que são os centros de força. Depois, assim, tem muito material, tem no YouTube materiais, assim, se der tempo eu vou passar um vídeo de 3 minutos aqui para vocês. E a segunda parte, que vai ser semana que vem, que está todo mundo convidado, vai ser o Rogério, vai ser muito melhor do que hoje, gente, eu tenho certeza. Né, Rogério? Aí o Rogério vai trazer a experiência dele de médico, né? E com a visão espírita, que vai ser muito bacana. Mas se ele for explicar tudo numa palestra só, não dá tempo, né? Então, por isso que a gente trouxe, assim, por alto, explicando sobre esses centros de força, como funciona. Depois, quando ele trazer, né, sobre a ação sobre as glândulas, os hormônios, né, Rogério? Vai ser uma coisa mais interessante, aí vocês vão lembrar e vai ser mais fácil de vocês compreender, ok? O que eu não souber responder, o Rogério sabe, a Márcia sabe, tá? Então vamos lá. Chakras ou centro de forças? Então ali, o corpo humano, ele é muito complexo, né? Então quando a gente estuda a obra espírita, quando nós lemos os livros de André Luiz, ele vai no livro Os Missionários da Luz, tem um capítulo que fala sobre reencarnação. Ele, para ajudar na reencarnação de Segismundo, que é um personagem, Alexandre fala com ele assim, olha, você era médico na Terra, aqui é outro esquema. Aqui é a preparação do corpo espiritual. Então, ele vai fazer um curso, e o nome lá é tudo nome difícil, mas eu acho que é Manassés, o tutor dele, lá desse local onde é preparado os corpos para a reencarnação. Então, tem moldes. Então, nós faz um croquis. E tem algumas experiências neste momento que vai mostrar. Então, por exemplo, a espiritualidade, para alguns, ela vai falar assim, não, fulano merece, né? A máquina merece vir com o corpo perfeito, sem problema nenhum de saúde. Mas a máquina, ela fala assim, olha, eu sei que eu tenho um probleminha aqui, se for muito perfeito, eu vou falir nessa minha empreitada. Então, tem uma mulher que chega, né? Tá com um croquis, com o esboço ali daquele corpo. E aí, fulana, você gostou muito do seu corpo? E ela fala, perfeito demais. Eu vim aqui porque eu quero um problema na glândula tireoide. Né? Aí o outro fala, e aí, o senhor aceitou essa dificuldade na perna? Ele fala, eu aceitei a orientação dos mentores. Eles me sugeriram que eu tivesse alguma coisa. Então, o corpo humano não é um corpo simples. Então, cada um já vai ser trabalhado antes, cada corpo espiritual, né? Porque as dificuldades, elas vêm já do perispírito, né? É preparado tudo todas não, muitas nós adquirimos aqui por nossa conta e risco. Então, nós temos o corpo físico, né? O perispírito, o espírito e a energia vital, né? Que na Bíblia fala o sopro de Deus. Não tem isso que eu faço assim, que Deus, né? Deus soprou e deu vida. Né? Então, esse hálito de Deus seria esse fluido, né, vital tirado do fluido cósmico universal. Todos nós viemos com uma quantidade. Então, quando nós montamos o nosso croquis de reencarnação, já vem lá o tanto de tempo que a gente vai reencarnar. Então, André Luiz, em uma de suas obras, quem lembrar pode falar, porque eu não me lembro qual, fala que a maioria de nós, não sei se é no Nosso Lar, não, mesmo, ou no Missionários,
que a maioria de nós voltamos como suicidas indiretos. A maioria. Por quê? Nós desperdiçamos essa energia vital. Quando nós ficamos com raiva, quando nós brigamos, quando nós, né, exaurimos o nosso corpo, quando trabalhamos demais e não descansamos, todos os excessos fazem com que vamos perdendo a nossa energia vital. Vocês podem perguntar, tá, gente? O Rogério falou ali, ó. Pode perguntar que eu respondo. Então, ali, né? No homem, está lá na questão 135 do Livro dos Espíritos. Então, vai estar falando sobre o homem, né? Que o homem vai ter o corpo físico, depois vocês podem ler em casa, o corpo físico, o perispírito e o espírito. Então, é como isso simbólico, né? Para ver que nós temos vários corpos. Mas a gente só vai ficar nesses três, porque estudar corpos é muito difícil, né? Não, tem que fazer um estudo separado só para isso. Então, o perispírito é a sede dos centros de força. Onde ficam os chakras? No perispírito. Ali é que ele vai receber essas energias e a gente vai ver. Vai dar tempo de passar no vídeo, né? Lá para 9 horas eu passo, são só 3 minutinhos, para vocês entenderem como funciona, né? Esses vórtices. Quando falo do vórtices de força, sabe? Parecendo uma usina girando. Então, eles fizeram uma animação muito interessante mostrando sobre isso. Então, olha, lá no livro Entre a Terra e o Céu, Entre o Céu e a Terra, inclusive nós estamos estudando esse livro, do Chico e André Luiz, nossa gratidão a eles. Lá no capítulo 20 desse livro, vocês podem pegar, inclusive na internet, tem lá, falando do perispírito, que é a sede do centro de forças. Então, o que significa chakras, né? O chakra, lá em sânscrito, significa roda, disco. E é muito interessante que lá nesse vídeo eles fizeram um negócio muito bacana. Centro ou plexo. Então, o chakra é o mesmo centro de força, né? São os plexos que recebem energias. Percebidos por videntes como vórtice, redemoinhos de energia vital. Espirais girando em alta velocidade, vibrando em pontos vitais de nosso corpo. Então, normalmente a gente fala entre 7 e 8, né, Rogério, desses centros, mas nós temos vários pontos que recebem a energia no nosso corpo. Então, cada ponto de acupuntura responderia a um pequeno chakra. Exatamente. Exatamente. Você vai falar que cada célula, então, nesse vídeo, inclusive, fala que cada célula é um princípio inteligente. Cada célula é um ser vivo. Então, ela é um ponto que recebe energia. André Luiz vai falar também no livro Nos Domínios da Mediunidade. Estou lembrando só dos domínios da mediunidade, mas ele fala em outros também, que nós vamos destruindo as nossas células. Então, por isso que a gente vai perdendo muita vitalidade, né? Com maus pensamentos, más atitudes, comportamentos. Então, gente, todo dia, quantas células que nós matamos, hein, gente? Segundo o Telmo, né, nosso amigo palestrante, ele fala que a gente mata nossos irmãozinhos, né? Todo dia a gente mata muito irmãozinho aí, né? Então, ainda no livro Entre a Terra e o Céu, gente, esse livro é maravilhoso, viu? E a gente baseou esse estudo, né, nesse livro principalmente. Centros de força são usinas de recepção e armazenamento de energia espiritual, ligados ao corpo físico por terminações nervosas denominadas plexos. Então, esses centros de forças, esses chakras, é onde nós vamos receber essas energias. Agora, qual energia que eu vou receber? Qual energia que a gente recebe? Aquela que você sintoniza. Vai depender de qual energia que eu estou sintonizada, né? Então, aqui, olha.
os fluidos, as energias, as vibrações, e aí vai metabolizar, o corpo metaboliza essas energias. É por isso que se a energia é salutar, a gente fica super bem. Se é uma energia deletéria, né, a gente não fica bem, aí a gente põe culpa em quem? No outro e no obsessor, não é? É sempre culpa do outro ou do obsessor. Então, normalmente, quando nós somos muito rebeldes, o obsessor vai de férias para Guarapari tranquilo e deixa a gente sozinho com os nossos problemas. Ele não precisa ficar. A gente sempre pensa, né? Vou lá no centro porque eu estou com obsessor. Então, nós somos os nossos próprios obsessores. Inclusive, na obra de Kardec, na obra de André Luiz, vai falar da auto-obsessão, né? Nós mesmos é que trazemos as energias. Aliás, gente, o obsessor não consegue fazer o trabalho dele bem feito se a gente não abrir a porta. Precisa que se abra a porta. Ele não tem esse poder. Quem tem poder são os bons espíritos e eles não o fazem por respeito. Lembra que Jesus perguntava: o que queres que eu te faça? Jesus não invadia a privacidade de ninguém. Você quer ser curado? Quero. Então, quer mesmo? Aí ele sabia se estava falando verdade ou não. Entendeu, Marilene, aquele assunto? Olha como é que é mais profundo, né, a situação. Então, olha, a parte de lá, né? A esquerda dele e a minha direita, a nossa direita, mostrando ali a Terra e a parte espiritual. O ser encarnado assimila energias das mais diversas de acordo com seu estado de maior ou menor equilíbrio físico e espiritual. Então, eu vou estar cansado, vou estar com algumas dificuldades, vai depender do meu equilíbrio. E isso é muito interessante. Então, se nós começarmos a analisar situações do dia a dia, nós vamos começar a nos corrigir para que a gente tenha mais equilíbrio, para que a gente possa receber maiores energias, possamos usufruir melhor dessas energias. Tem um amigo de uma outra casa que faleceu e nós recebemos na equipe lá, nossa reunião, recebeu para a gente fazer, né, prece para ele. E ele se manifesta numa reunião mediúnica muito, né, com muita dificuldade e falando para a gente que o que ele não conseguiu trabalhar, que era a irritabilidade dele. Nossa, gente, isso é um negócio tão sério. A irritabilidade dele, que ele ficava sempre irritado com alguém, sempre, e custava para se equilibrar de novo, isso causou um transtorno muito grande para ele do outro lado. Apesar de todas as obras espíritas que fez, apesar disso, e ele falava que ele se irritava muito com as outras pessoas. Então agora eu estou conversando muito comigo, né? Tomar uns alprazolam, né? Tomar um calmante, né, Rogério? O problema é que o calmante só mexe no efeito, né? É brincadeira, né, gente? Passou o efeito, eu tenho que tomar outro, porque eu vou viver irritada. Então, nós temos que curar, né? Ir lá na causa. É igual quando se faz terapia. A homeopatia também trabalha muito a causa, né, Rogério? O Rogério vai até falar disso também, deve falar disso terça-feira. Vai trabalhar a causa, porque essa dificuldade nossa dificulta a gente receber as energias. E isso, eu vou falar para vocês com tranquilidade, eu estudo muito sobre o passe, o Rogério também estuda, muita gente aqui estuda sobre o passe. O passe, se você não se preparar para recebê-lo, você não adianta, vai entrar na cabine, é como tomar, né, qualquer coisa, um copo d'água. Um copo d'água pode ser um remédio. Um copo d'água pode ser simplesmente um copo d'água, né, com sais minerais. Então, as mães, principalmente no interior, né,
Eu lembro que minha mãe curava a febre só com água. Ela fazia uma prece, dava uma água para a gente, a febre ia embora. Oração de mãe, febre não suporta, né? Vai embora. Mas vai depender tudo de como nós, né, estamos nos preparando para receber. E só lembrando aqui, eu não sei se alguém viu, talvez a Conceição tenha visto, acho que ela assiste esse médico, o doutor Felipe, ele é oncologista espírita. Acho que o Sérgio Felipe, né? Acho que é ele mesmo, é oncologista espírita. Então ele fala que uma mulher espírita da casa onde era cliente dele. Não, não é o Frutuoso, não. Não, eu adoro esse médico, esse Frutuoso. Mas não é ele, não. É Felipe, pode ser o Sérgio Felipe. Então ele é oncologista e chega uma mulher lá e vai falar com câncer e estava com metástase. Então ela conversa com ele e ela fala, doutor, eu vou morrer? Aí ele fala, pensa bem, gente, frações de segundo na minha mente, eu como médico, o que eu vou falar com ela? Ela, como médico, na medicina, ela não tinha chance, porque ela estava com metástase. E eu não queria tirar a esperança dela, né? Porque normalmente, hoje os médicos são curtos e grossos, né? Eles não dificultam a resposta. Aí ele falou assim, olha, a sua situação é muito difícil, mas você quer lutar junto comigo? Vamos lutar junto? Ela falou, você topa? Topa. Então nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer o tratamento físico e o tratamento espiritual. Você aceita? Ele falou, aceito. Então eles começaram a fazer, tanto lá na casa, na espírita, e no hospital ela fazia quimioterapia e o tratamento espírita. Ele falou que o câncer foi só entrando em remissão, até que ele falou, eu como médico, eu não explico. Eu consigo explicar como espírita, médico espírita. O médico da Terra não explica. Então nós podemos, nós temos esse poder de cura, de autocura, se a gente trabalhar junto, porque nós também não podemos abandonar os tratamentos da Terra. A não ser que for um câncer também, que está no meu registro kármico, que eu vou morrer com aquilo. Mas se eu puder passar por aquilo e resolver, e se eu tiver força o suficiente, eu consigo. Então, quer dizer, não existe o impossível. Como diz aquela frase daquele pensador, não sabia que era impossível, foi lá e fez, né? Então, aqui, olha, o perispírito metaboliza as energias nos centros de força e as distribui ao organismo. Então, as energias vêm, né? Ali, os fluidos, as energias boas, elas vêm. O perispírito vai captar essas energias, né? Um trabalho, né, espiritual está sendo feito ali, vai captar. E os centros de forças vão canalizar essas energias e vai ali alimentar os chakras, esses centros de força. Tem até alguns tratamentos, eu nunca fiz, acho que o Rogério conhece, mas sempre falar para você limpar os chakras, né? É meditação, né? Natureza. Mas nada limpa mais o chakra do que bom pensamento, né, Rogério? Não adianta você limpar com uma coisa externa e você já com outra. Então você faz a meditação. A meditação é justamente para você deixar fluir os pensamentos, né? Então, ali, ó, essas energias se manifestam em nossa aura, formando o nosso hálito mental. Gente, é muito interessante, o hálito mental vai ser a percepção, segundo André Luiz, os outros espíritos vão perceber a nossa energia de acordo com esse hálito mental. Vaporiza em nós a nossa energia. Então, as pessoas, os médiuns videntes que conseguem captar a aura, ele vai ver esse hálito. Aí fala assim, não, a aura de fulano é rosa, né? A aura de fulano é dessa cor. Depois a gente pode até trazer
alguma coisa sobre isso, né, Márcia? A gente falar sobre isso mais especificamente. Mas a energia da pessoa vai construir esse hálito e a percepção dos espíritos, principalmente os espíritos, né? Nós estamos falando de inferioridade moral, né? Ainda inferiores moralmente, com mais dificuldades, eles vão nos perceber de acordo com a energia que a gente estiver vibrando. Um exemplo. Também tem nos livros de André Luiz, né? Só para vocês saberem onde que eu tiro a informação, viu, gente? Então, o André Luiz conta, né, que está saindo uma família do centro espírita e a energia estava toda renovada. Lá fora ficaram os acompanhantes lá que atrapalhavam a vida deles, ajudavam eles a atrapalhar a vida deles, né? Porque eles não atrapalham sozinhos. Quando eles foram saindo, eles ainda estavam com a energia da reunião, com as energias, né, recebidas dentro da casa espírita. Mas quando eles foram caminhando, de braço dado, um fofocando, aí começaram a maledicência, né? Ficou comentando sobre fulanos, clanos, sobre a Jacira, sobre Conceição, né? Que vocês estão falando mal da gente, lá no livro do André Luiz. E daí eles perceberam. Ele falou, o pessoal estava indo embora sem mim. Vai correndo os obsessores atrás e junta nele. Então, viu como é que funciona? A gente vem aqui, trabalha, quando sai ali, já começa com a mesma vidinha ordinária de sempre. O que acontece? Nada muda, né? Só que tem um problema. Quem mudou vai deixar o dele na porta sozinho. E às vezes ele precisa de uma companhia. E ela fala, eu fui no centro espírita e voltei pior. Às vezes pegou o obsessor do outro. Sabe onde está escrito isso, gente? Primeiro Jesus falou sobre a casa vazia, né? Limpar a casa, tira um espírito, e depois a casa continua vazia, ou seja, não foi, né? Não mudou, não foi colocado coisas boas, vieram mais 7. É disso que se fala. Emmanuel fala disso, André Luiz fala isso também nas suas obras. Então, o hálito mental, o que é? É a nossa energia, o que nós estamos vibrando. Como que os espíritos nos percebem, como que nós estamos nos manifestando no plano espiritual. Se alguém falar, sua aura está negra, né? Procura um limpador de aura. Na verdade, é o pensamento, né, gente? É só prestar atenção no pensamento. Então, ali, circulação das energias metabolizadas lá. Estimulação do centro de força, que compensa ações boas, que descarrega ações más. Então, o nosso... Esse centro de força, né, são algumas usinas, vai fazendo essa limpeza. Porque nós estamos num planeta cheio de energias deletérias. É prova e expiação. Nós pensamos... Nós não ficamos vigiando 24 horas. Então, a gente está recebendo cargas negativas e positivas. Mas se a gente souber, né, fazer certinho, né, nos comportar adequadamente, a gente vai receber e vai fazer essa limpeza. A gente vem toda vez no centro espírita, faz essa limpeza e procura ficar o mais limpinho possível, né? Trabalhando os pensamentos, as atitudes. Que é difícil, né, gente? Difícil. Mas nós temos que fazer. Quando a nossa mente, por atos contrários à lei divina, prejudica a harmonia de qualquer um desses fulcros de forças de nossa alma, se suaviza aos efeitos da ação desequilibrante, obrigando-se ao trabalho de reajuste. Então, o que acontece? Qualquer pisada na bola, né? Nossa, a gente vai desarmonizar, né? Nós vamos sair fora da harmonia. E a gente sente isso na hora, não sente? Qualquer desequilíbrio nosso, fala, ai meu Deus, aí, tá vendo? Perdi minha bênção. A gente fala assim, né? Acabei de perder minha bênção. Aí a gente tem que recuperar a bênção de volta, porque agora a gente já conhece. Conhecendo,
nós podemos rapidinho nos reajustarmos, a gente voltar ao equilíbrio. Fala assim, agora demorava 1 hora, dias, para voltar ao equilíbrio. Voltei, passei a ser 1 dia e agora eu já consigo resolver isso, né, em algumas horas. Já estou de novo pronta. Então, mas só que nesse período aí já foram células mortas, jogou algum hormônio aí no estômago, onde que não devia. Aí, onde que vem as dores, dor de estômago, né? Enjoo, dor de cabeça. Então, tá lá também, né? No capítulo 20, depois vocês vão dar uma lida em casa, né? Nesse capítulo 20. Então, tem na internet, tá, gente? O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Então, o André Luiz ele vai pegar os 7 centros de forças que a gente trabalha. Basicamente, esses centros. Mas são mais, como a gente falou, e cada pontinho, igual o Rogério deu o exemplo da acupuntura, cada pontinho, né, que coloca-se a agulhinha da acupuntura, ela é um centro de força onde se conecta ali as energias também, que se conjugam nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia um com os outros, há um influxo do poder diretriz da mente. Então é por isso que para funcionar, tem que ter a mente atuante, né? Então, por isso que nós temos que rever os nossos pensamentos, né? Por que a gente está ficando tão irritado? Por que a gente briga com alguém se alguém não está nem perto da gente? Não é? A gente não briga por pensamento? Quem não briga por pensamento, gente? No caso que você falou do médico que curou o câncer, na sua paciente lá, essa energia que entra pelo corpo, que muda a doença, que transforma, a energia que o câncer, aliás, recebendo essa nova igual, uma vibração boa, ela é transformada, a negativa, ou ela é substituída? Não, na verdade é como se fosse uma limpeza, né, Rogério? Sim. Como o Rogério é médico, eu vou pedir cola para ele. Porque, na verdade, essa energia, ela não modifica ali no organismo. Normalmente os espíritos pegam a energia e trabalham essa energia fora do corpo. Até porque o corpo humano, ele não suporta. Então, ali é feito uma troca de energia, uma limpeza. É como se jogasse ali sabe aquela historinha do copo com água suja, né? Você lembrou? Aprendi com você. Quando tinha um copo de água, né, suja, e vai jogando água limpa até, né? Aí é assim, não é que vai fazer aquele trabalho naquela água naquele momento. É a imposição, por isso que é um processo mais demorado. As pessoas não têm paciência com a homeopatia, mas estou começando a ter, né? Porque a gente quer as coisas muito rápido. Então, a cura, ela vem de persistência, ela vem do trabalho contínuo, de mudanças, de reflexões, e essa mulher estava disposta, junto com o médico ali, fazer um trabalho. Ela falou, poxa, é a oportunidade que eu tenho, né? E quando você quer, você consegue resolver. Então, não se tira, não se pega energia, né, igual a gente vê em alguns filmes, trabalhando ali. Não, porque o corpo não aguenta. É tão interessante isso, né? Nesse próprio livro, Entre a Terra e o Céu, vai falar, por exemplo, quando você está com uma obsessão complexa, você não consegue desligar o obsessor de uma vez. Demora muito, porque é muito trabalho, porque o corpo físico ele não suporta certas mudanças bruscas. Obrigada. Essas mudanças bruscas no perispírito. Exatamente. Eu já sei, ontem eu vi o doutor falando uma coisa que me chamou muita atenção, que eu acho necessário a gente passar, sabe? Que a energia que hoje a gente sabe que está circulando na Terra, né, das guerras, um problema que tem que ser repetido, todo mundo sabe. Então, por exemplo, a gente vai numa casa espírita
ele até ficou emocionado, ele levantou, ele é médium vidente, né? Ele, inclusive, quando ele vai fazer cirurgia, ele vê os espíritos tentando para ajudar. Aí ele levantou, muito emocionado, e falou, ele fez essa palestra em maio nos Estados Unidos. Quem? Doutor Frutuoso. Paulo Sérgio Frutuoso. Estava ele e o... Ele chamou, estava junto, ele pegou e falou. Em maio, agora, nos Estados Unidos. E essa energia, ela muda muito a nossa energia. Porque a gente tem, mesmo que sem querer, né, como eu falar, é grego da terra, né? Então, assim, da nossa cidade. Tem cidade que é menor, porque lá o pessoal é mais desligado, questão de natureza, isso tudo ajuda. Mas nós precisamos, principalmente, nisso, capital, uma coisa mais ou menos, né? Não vou falar tudo. Então, a gente capta isso e a necessidade de ir para uma casa espírita, principalmente, assim, terça-feira eu vou na casa espírita. Ele falou assim, né? Eu queria dizer, aquele dia eu vou na casa espírita. Então, essa aula foi muito emocionante, vocês não têm, quando ele estava terminando, tá? Vocês não têm ideia da quantidade de espíritos que estavam aqui dentro, junto com a gente, trabalhando e nos cuidando, tratando de doenças que vocês, né, nós estamos aqui e a gente nem sabe. Exatamente, é isso mesmo que vocês estão. Eu falei até no início, nós vamos no Centro Espírita para poder, essa energia que fica no planeta mesmo, é uma energia, né, que do planeta. Aí, quando você está aqui, eles vão trabalhando. Não sei se você lembra de uma palestra, que eu vou ver se eu trago a moça aqui, como é que ela chama? A Tatiana. A Tatiana, ela fala muito bem sobre o passe e tudo. Para a gente trazer as pessoas diferentes, vou te passar o telefone dela. A Tatiana, aí ela falando do Dr. Bezerra. Eu tenho esse material, se eu achar lá, depois eu até passo para vocês. Então, o Dr. Bezerra, num evento que teve, numa comunicação, o Dr. Bezerra, ele vai falar que cada um, quando entra no centro espírita, recebe um crachá. Né? Aí, cada um vai receber, assim, lógico, é espiritual. Então, eu vou falar assim, a Jacira tem dor no joelho, né? Vocês são dor no pé. Eu não sei, assim, então todo mundo que está na terceira idade vem para o lado de cá, né? Que é problema de DNA para cá. Aí, então assim, e eles guiam a gente para sentar, né? Vão guiando a gente para a gente sentar no lugar, porque aquele dia vão separando por tipo de necessidade. Então é muito organizado. Então a gente tem um amparo muito grande. E, às vezes, a pessoa, né, não percebe isso e não presta atenção. Aí fala sobre a gente dormir no centro espírita, né, que você não deve dormir. Ah, não, mas meu espírito estava escutando. Gente, isso é papo furado, o espírito vai para fora. Espírito não fica escutando. Quem tem que escutar é o espírito com o corpo acordado. Porque aí, sim, porque o aprendizado mesmo, o teste do aprendizado é encarnado. A gente aprende em espírito, lógico que aprende, mas a prova mesmo é estando aqui acordado, né? Então aqui, olha, vamos ler aqui rapidinho, o tempo passa. O nosso corpo de matéria rarefeita está intimamente regido por 7 centros de força. Esse corpo aí é o perispírito, né? Que se conjuga nas ramificações dos plexos e que, vibrando em sintonia uns com os outros, ao influxo do poder diretriz da mente, estabelece um veículo de células elétricas, um campo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado. Olha que interessante. Nossa posição mental determina o peso específico do nosso envoltório espiritual e, consequentemente, o habitar que lhe compete. Então, esse pensamento em circuito fechado, né? Então, o pensamento aqui. Agora, quando eu, né, não vou trabalhar adequadamente, eu vou deixar todas as influências virem. Aí desequilibra. Alguém quer perguntar alguma coisa, falar alguma coisa? Então, ali, olha, o 7 que é o coronário, o frontal, né? Coronário, frontal, laríngeo,
cardíaco, o esplênico, o gástrico e o básico, que é aqui na pelvis, né? Ali mostrando como funcionam os vórtices, né? Que ele vai girando, e ali mostrando no corpo, ali, como que ele fica. Só que tem um anterior e um posterior, não é, Rogério? No vídeo tem aqui. Ele vai mostrar para vocês, e mostra até alguns outros chakras. Então, ele gira aqui e gira o seu posterior aqui, o anterior, né? E o posterior. E ele vai girando, e é uma sintonia fina, é uma coisa perfeita que vai trabalhando ali para que as nossas energias, as energias que nós precisamos receber, os fluidos que nós precisamos receber, o corpo foi feito perfeito. Nós é que impedimos, né? Com as sujeiras mentais. Bacana, né? Não é bom? Então, por exemplo, uma sugestão. Quando vocês forem receber o passe, mentaliza o corpo de vocês dessa forma, recebendo, né, as energias nesses pontos de forças. Então, eu, como passista, quando eu vou aplicar o passe, eu mentalizo todos os chakras de quem está à minha frente, né? Para que realmente seja canalizada essa energia. Também é uma forma de concentração do passista e uma forma de você direcionar energias. Então, ali, ó, que é a glândula, né? Cada chakra, né, significa uma glândula do corpo físico. Só que eu não vou falar isso hoje, que eu vou deixar para o Rogério. Ele entende mais de glândula que eu. Quer dar spoiler, Rogério? Então, aqui, olha, vou falar mais ou menos só, né? Então, por exemplo, as glândulas endócrinas, né, fazem a secreção dos hormônios. São absorvidas pelo sangue, que eleva a outros órgãos ou glândulas, que se veem impulsionados a um maior esforço, a um trabalho mais intenso. Então, cada chakra vai ter uma ação em nas glândulas e nos hormônios. Bacana que esse estudo, né, Marilene, que o Rogério explicou para a gente aqui, né? Então, o hormônio, né? O hormônio é que dá a excitação do corpo, né? O hormônio é que faz a gente... Porque, por exemplo, quando a gente vai perder os hormônios, o que acontece? Preguiça danada, né? A gente quer dormir, né? Quer descansar mais. E isso é normal na idade, né? A gente vai ficando mais velho, a gente vai perdendo, né, as funções hormonais, e por isso que a gente tem que repor, né? Cada um vai procurar o médico, né, gente? Para repor do jeito adequado, para que você continue tendo vitalidade, né? Você continue excitando o organismo como um todo, né? Então, os hormônios têm o poder de excitar todo o organismo e obrigá-lo a trabalhar. Então, esses hormônios, a gente vai perdendo o fluido vital com a idade. Eu preciso me dar um pouquinho do seu fluido, Yara, vital. As secreções das glândulas endócrinas influem sobre a mente. Aí isso também eu vou deixar o Rogério explicar depois para a gente. Ele vai falar sobre essas glândulas e esses hormônios. E a gente sabe disso, que quem tem problemas com as glândulas endócrinas, né, esses problemas, sabe que tem dificuldades. Não é verdade? Não é, a Kátia? Não é, Kátia? Então, as infrações às leis naturais implicam em registros energéticos. Gente, por que Deus castiga? Deus não castiga, gente. Tudo que eu faço contra as leis ficam, né, gravadas ali. São registros energéticos. Não precisa de nenhum fofoqueiro espiritual. Nós é que delatamos mesmo, está tudo gravadinho. Eu fiz, está gravado. E no plano espiritual não tem aquelas tarja preta que tem aqui, sabe? Que coloca, isso eu não quero ver, isso não pode. Não tem.
Lá é tudo claro. Então, a nível do perispírito, com influências decisivas nesta e em outras encarnações. Então, esse trabalho de limpar esses registros energéticos, principalmente, né, nas primeiras reencarnações, em que a gente é mais violento, que nós, né, nós vamos ter que apagar esses registros. Mas isso, né, aos poucos, porque nós não damos conta. Segundo André Luiz e Emmanuel, nós viemos aqui pagar 5% do nosso débito do nosso cartão. E a gente volta com a dívida, né, mais de 100%, imagina. O resto tudo fomos nós que criamos aqui. Então, esses registros são energéticos e constituídos de cargas negativas ligadas a determinados centros de forças, lei de causa e efeito, livre-arbítrio. Então, eu sei que está errado, eu faço porque eu quero. Então, se eu fiz porque eu quero, eu tenho que me responsabilizar pelo que eu fiz. Segundo Jesus, a cada um segundo suas obras. Né? E a gente só vai colher o que a gente plantou. Não existe. Em outras religiões falam, olha, o pai pecou e o filho vai pagar, o neto paga, só se o pai morre, né, e reencarna, mas nem como filho, ele não pode reencarnar como filho dele. Né? Então, os plexos são conjuntos e aglomerados de nervos e glânglios do sistema vago-simpático que regula a vida vegetativa do corpo humano. Então, quem lembra aí que estudou ciências, né? Vai lembrar de alguma coisa. Alguém lembra aí, gente? Tem muito tempo, né? Só simpático e antipático, né, Conceição? Então, eles são aglomerados de nervos. Então, é eles que recebem e os nervos fazem o quê, Rogério? Você imagina o seguinte, você tem o sistema simpático e o sistema parasimpático. Fazem parte do sistema nervoso autônomo. Tudo que você faz no automático, que você não pensa para fazer, é o sistema nervoso autônomo que está fazendo. Normalmente, o simpático ele antagoniza o parasimpático. Tá? Então, se o simpático estimula, você vai ter taquicardia, o parasimpático vai te desacelerar. Se um causa abertura da pupila, o outro causa contração da pupila. Um aumenta a pressão, o outro diminui. Tá? Eles são sempre, o ideal é que a gente tenha eles em equilíbrio. Tá? Quando a gente está mais acordado, mais estressado, a gente tem um predomínio simpático. Quando a gente está mais sonolento, quando a gente está numa coisa pós-digestão, assim, você tem predomínio do parasimpático. Tá? Mas o ideal é que eles andem mais equilibrados. Então, uma coisa não sobe nem falte para você não ficar desregulado demais. Tá? E eles caminham de forma diferente. O simpático, ele caminha paralelo à coluna vertebral, formando esses plexos. O parasimpático é mais ou menos o caminho do nervo chamado nervo vago. Ele tem outro percurso dentro do corpo da gente. Tá? Até as vísceras. Tem várias ramificações, né, Rogério? Da cabeça até embaixo. Muito obrigada, viu? Então, aqui, mente, poder, diretriz. A transferência de energias cósmicas e espirituais. Aí tem os centros de força, os plexos e o corpo físico. Então, tem um centro de força no perispírito, estimula os plexos, né? E vai fazer todo esse trabalho no corpo físico. Aí vai depender das energias que a gente está recebendo para ver como que o corpo vai receber, né? Ele vai ficar. Então, olha lá. Está lá o espírito, né? Corpo mental, o perispírito com os chakras, o duplo etéreo, que recebe o fluido vital, né? E o corpo físico. Então, diminui o tempo de vida, né? Então, a gente vai... o fluido vital, ele tem um tempo. Tem uma mulher aqui no Brasil que ela vai receber, né, vai entrar no Guinness com 117 anos
E ela faz comida, gente. Né? Daqui a pouco ela está melhor do que eu, né? A mulher tem 117 anos e faz comida. E faz e outra coisa, o centro de saúde só tem até 115. Os postos no governo só tem registro para até 115 anos. Agora eles têm que anotar a mão para descobrir como que vai fazer com a mulher. 117 anos. Andando, né? Lógico que as pessoas têm o maior cuidado ali e tudo, né? Mas faz alguma atividade física, né? Tem lá, faz. E ela anda, faz o cafezinho, dá palpite, né? É bom, né? Que palpite é bom o resto da vida, né? Quando tá dando palpite, né, Gisele? Tá bem. Então, esse vai ficar difícil aqui para vocês. Depois também o Rogério vai poder explicar melhor isso aqui. Tá muito ruim, né? O Rogério explica. Então, aqui, olha, o sistema endócrino hormônio. Então, lá, glândula pineal, hipotálamo, glândula pituitária, tireoide, paratireoide, né? O timo, né? Que fica aqui, onde que dói aqui, ó, no peito. Tem uma... É mais alta? Mas falaram é onde doía. Ah, não, tá doendo tudo? Não sei onde que tá, né? É, né? As suprarrenais, o pâncreas, ovário e testículos. Todos onde que tem, né? Que recebem o hormônio, que faz parte do sistema endócrino. É muito perfeito o corpo humano, né, gente? Muito perfeito. Então, 7 centros de forças, né? Repetindo, né? Coronário, cérebro, frontal, fronte, laríngeo, garganta, cardíaco, coração, esplênico, básico, o baço, gástrico, o estômago, e o básico é o baixo ventre, a bexiga. Tem uma questão que quando foi trazido o sistema de chakras do Oriente para o Ocidente, ele foi trazido por um pastor. E ele achava muito pouco, ele achava muito assim, inadequado ensinar sobre o chakra genésico, que está relacionado com as gônadas. Então, em alguns sistemas, ele não é citado. Ele fundiu o genésico e o básico num só. Entendeu? Mas, na realidade, é o básico, o genésico, o esplênico, o solar, o cardíaco e assim. É verdade. Tem o genésico. O genésico, a maioria dos lugares falam sobre o genésico, né? Então, o coronário, né, que é a região central do cérebro, no alto da cabeça, na direção da pineal, recebe os estímulos do espírito, captador e doador das energias espirituais, supervisiona os demais centros de força vital, liga os planos espiritual e material e relaciona-se com a glândula pineal epífise. Então, a gente tem que ter muito cuidado nas igrejas evangélicas, né? Às vezes o pastor tem muito magnetismo, fora os que caem de mentira, mas tem aqueles que caem de verdade mesmo. Se ele tiver muito magnetismo, ele joga a pessoa no chão. Que aqui é um captador de energia, né? Médio desenvolvimento, né? Como se a cabeça crescesse, pressão sobre a cabeça, espécie de redemoinho, tonteira, ideias diferentes. Gente, isso é só médio em desenvolvimento. Às vezes a pessoa está tendo, né, um problema sério e acha que é médium. Não. Primeiro a gente vai ao médico, não é, Rogério? Primeiro a gente vai no médico, faz todos os exames. Depois a gente vai desenvolver mediunidade. Porque tem gente que tudo acha que é mediunidade, que são os espíritos. Nós já sabemos que não é bem assim que funciona, né? A cabeça está crescendo, você está indo no AVC, você passou médium, depois você descobre lá no plano espiritual, né? Acorda do outro lado. O frontal fica na testa, né? Exerce influência decisiva sobre os demais centros de força, responsável pelo funcionamento do sistema nervoso central, sentidos físicos e da inteligência, responsável pela vidência e audiência, relaciona-se com os lobos frontais no cérebro e na pituitária. Médio em desenvolvimento, né? Ouvidos sensíveis demais, olhos, muita claridade ou sombras, pode ser catarata, viu, gente?
Já vou falando, né? Ouvidos sensíveis, pode estar com algum problema no ouvido, né? Turvação, cores, lágrimas, olfato, odores agradáveis, tato, mãos e pés frios ou suarentos, pode ser menopausa também. Impulsos para escrever, paladar, salivação excessiva, gosto diferente na boca ou boca seca. Laríngeo, né? É na garganta, responsável pelas energias da fala, emissão de voz e psicofonia. Como médio, tom da voz do espírito comunicante, falar em língua estrangeira, desconhecida pelo médium, xenoglossia. Então, aquele médium que não sabe falar outra língua, mas na hora da mediunidade ele fala, né? Eu tinha um médico que trabalhava no leprosário, né? Ele mal tinha feito a 4ª série e ele falava francês. Atua no funcionamento das glândulas timo e da tireoide, relações com o plexo cervical. Aí, língua dormente, no caso do médium, né? Saliva grossa excessiva, dormência nos lábios ou em todo aparelho fonador. Derrame, né? Pressão baixa, alta, pode ser também. Então, o cardíaco, coração responsável pelo funcionamento do aparelho circulatório do coração, controle da emotividade e sentimentos. Eu tenho problema nesse lugar aí porque eu choro à toa, né? Ligado às tarefas do passe e cura, incorporação dos mentores, efeitos físicos, atua na corrente sanguínea, aumenta a produção de plasma e exterioriza o ectoplasma. Sai pela boca, nariz, ouvido, simpatia, amor, piedade, compaixão, plexo cardíaco. E o médico em desenvolvimento, taquicardia, pressão no peito, respiração profunda e rápida, falta de ar, sensação de doação fluídica nesse centro de força. Gente, normalmente a pessoa sente isso, a gente está brincando aqui, mas é lógico que se você sentiu alguma coisa, você tem que procurar o médico. A gente vai sentir isso na reunião mediúnica, não é na rua, em casa, né? É numa reunião mediúnica que tem essas sensações, tá? O gástrico, né? Entre o estômago e o umbigo, funcionamento do aparelho digestivo e urinário, assimilação de elementos nutritivos, a absorção dos alimentos, centro muito perturbado, a paixão domina as decisões e ações. Então, cada um vai ter mais forte, né? As energias em cada ponto, vai depender de onde a gente está mais ligado, né? Reposição de fluido em nossa organização física, ligação com os espíritos sofredores e obsessores. Plexo solar. Não, e o médium, em atividade, né, ele vai sentir o enjoo, náusea, dores, gases que provocam arroto, pode ser falta de educação também. Quenturas, friagens. Vai depender da cultura também, né, gente? Depende da cultura. Tem certos lugares que não é. Então, o esplênico. Região do baço, rins, eliminação das energias não afinadas de do perispírito. Então, aquelas que, porventura, igual a vocês só falou, tá no planeta, a gente falou, é um planeta de provas e expiações onde tem todo tipo de energia. Então, ele vai no seu corpo, mas ele tem os escapes por onde saem essas energias, né? Distribuição e circulação dos recursos vitais, energias vibratórias, reposição das defesas orgânicas do sangue, processo de vampirismo acontece normalmente pelo esplênico, e plexo mesentérico. O que é isso, Rogério? Mesentérico e o baço? O plexo mesentérico é aquele que está no plexo solar, aqui, a circulação entre o fígado, pâncreas, esse é o plexo mesentérico. Aí o médium, né, que recebe mais essas energias, ele vai sentir mal-estar na barriga, tremor, arrepios, pernas enfraquecidas e doloridas. E o genésico, aqui vem o genésico. Baixo ventre, funcionamento dos órgãos de reprodução, emoções sexuais. O André Luiz chama de santuário do sexo. Quando equilibrado, avança na pesquisa e tecnologia,
remédio, vacina, máquinas, qualidade de vida, arte e literatura. Dedicação ao próximo, né? A gente colocou ali o Chico, o Divaldo, e tem vários outros, Irmã Dulce, Madre Teresa, tantos outros que ele vai purificando a sua energia sexual, e essa energia sexual ela é tão forte que ela, quando o Santos Dumont, por exemplo, ele vem para canalizar mais essa energia. Ele não soube muito aproveitar, não, por causa do orgulho nosso. Quem somos nós para falar dele, né? Nós somos muito orgulhosos. Então, às vezes, a gente vem para canalizar, vem para aproveitar essa energia e a gente não aproveita, né? Mas aqui, quem aproveitou essas energias? Chico, né? E tantos outros trabalhadores anônimos aí que aproveitam essa energia. Então, normalmente, essas pessoas não casam, né? Mas porque elas vão utilizar, elas vão sublimando essas energias e elas utilizam elas para outras atividades. Então, o médium em desenvolvimento, ele vai ter vibração no baixo ventre e dores nos membros inferiores. Passes e radiações, né? Nós vamos estar falando. Olha, um homem espiritual é quase sempre um vórtice luminoso e refulgente. Então, nas reuniões mediúnicas, eles vão mostrar para a gente, vão falar cada tipo de médium, como que a pessoa é. Então, o dia que eles estiver falando da gente, como é que eles vão falar que está nas nossas energias, né? Ali, no passe. Vai atuando no centro de força. A gente já está terminando aqui. Eu vou deixar para o Rogério falar isso aqui amanhã, tá? Aí aqui, olha, o Divaldo e o Raul Teixeira. Eis porque, quando recebemos o passe, imediatamente sentimos bem-estar, nos sentimos envolvidos numa onda de leveza que normalmente provoca-nos emoção, porque as energias penetram o centro coronário e são distribuídas por essas linhas de força. À semelhança de qualquer medicamento, elas vão atingir as áreas carentes. Se estivermos com uma problemática cardíaca, por exemplo, não haverá necessidade de aplicarmos as energias sobre o músculo cardíaco, porque em penetrando nossa intimidade energética, aquele centro lesado vai absorver a quantidade e a parcela de recurso fluídico de que necessita. E na próxima semana o Rogério vai falar como que o remédio que vai para o estômago cura o pé. Né, Rogério? Ele vai explicar para a gente. Você toma um remédio, não é? O remédio, você toma um comprimido. Como é que ele sabe que ele tem que ir para o pé? Só o Rogério explica. Né? Do mesmo modo, se temos uma dor na ponta do pé, eu falei, e tomamos um analgésico que vai para o estômago, a dor na ponta do pé passa. Então, o nosso cosmo energético está, como diz a doutrina espírita, ligado célula por célula no nosso corpo somático. Né? Então, os centros de força estão espirituais, os passionais, fisiológico, gástrico. Deixa eu ver aqui. Então, agora eu posso falar aqui. Então, ali, Alicerce do Inconsciente, do Jorge André. A tríade por excelência da mais alta expressão do mecanismo mediúnico seria representado pela glândula pineal, sistema nervoso neurovegetativo, centro de energia vital ou chakras. Gostaram, gente? Bom, não é? Então, vocês têm que vir terça-feira, que vai ser melhor ainda. Vai ser muito bom. Vocês aceitam ver só como é que funciona o vídeo? É rapidinho. A palavra chakra vem do sânscrito e significa roda de luz, também conhecido como centros vitais, fulcros energéticos ou centros de força. Geralmente são visualizados por videntes e clarividentes como campos em forma de redemoinhos, com a aparência de uma flor, com pétalas irradiantes e coloridas. O nosso corpo é regido por esses centros, que vibram em sintonia uns com os outros ao influxo do poder diretriz da mente, estabelecendo um veículo eletromagnético no qual o pensamento vibra em circuito fechado antes de exteriorizar-se. Cada célula do nosso corpo pode ser considerada um motor elétrico ou diminuto centro vital. O complexo humano é formado por centenas de chakras,
que são classificados como mínimos, menores, maiores, secundários, principais e primordiais. Esses centros de força desempenham diversas funções, dentre elas a de reger as atividades fisiológicas dos órgãos a eles relacionados. Levando em conta as várias escolas que estudam o tema, definimos como primordiais 10 centros: o coronário, o cerebral ou frontal, o ágina, o laríngeo ou da garganta, o cardíaco, o gástrico ou solar, o esplênico, o umbilical, o genésico ou sexual e o fundamental. Na animação, vemos a parte anterior e posterior de cada chakra, que juntas formam um só órgão. Esses centros de força giram em alternância, repetindo o sistema de respiração num movimento permanente de emissão e absorção de energia. O giro é sincronizado e complementar entre o chakra anterior e o posterior. Os chakras são formados por microtúbulos, que são estruturas ocas, compostas por inúmeros blocos de moléculas idênticas. Esse elemento base, aqui aumentado milhares de vezes, junta-se a outros microtúbulos, formando uma complexa rede capilar. São microtúbulos menores que se inserem em microtúbulos maiores, num processo sucessivo. São justamente esses microtúbulos de diversos tamanhos que dão ao chakra a aparência de pétalas. Aqui vemos um exemplo dos microtúbulos maiores. E aqui, microtúbulos menores preenchendo os microtúbulos maiores. Vocês viram como é que funciona? O anterior, o posterior. Mas semana que vem a gente vai ter mais, então a gente, né, não pode passar tudo de uma vez, não. Olha, eu agradeço muito a vocês, agradeço muito mesmo pela atenção, pelo carinho. E é bom a gente conhecer como que funciona o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, para que a gente possa, né, ajudar os espíritos a fazer, né, os tratamentos necessários, a trabalhar as nossas energias, não é verdade? Então, uma boa noite para vocês. Muito obrigada, viu, gente?